Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você crê que o Senhor está nesse lugar? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. As crianças da igreja crescem rápido, né, rapaz? Como tem crianças de 20, de 25, de 30. Aleluia. É a oportunidade que eu tenho de me misturar entre os pequenos e sair junto. Eu quero convidar você a você trazer uma garrafinha de água de casa. Vamos lá. Nós estamos numa série de mensagens chamada O Espírito Santo. E, por gentileza, Elifânia, fecha essa porta para mim. Tá bom. Aleluia. Uma série sobre o Espírito Santo, e nós temos falado desses dias sobre essa terceira pessoa da Trindade. Hoje eu não quero me demorar, eu só quero passar nos pontos, mas eu gostaria que você pudesse desejar ter a presença dEle. Querido, nós podemos falar sobre o Espírito Santo, nós podemos fazer campanha sobre o Espírito Santo, nós podemos passar noites ajoelhadas, clamando para que Ele possa vir visitar as nossas vidas, mas se não for teu interesse, Ele não vem sobre a tua vida. Se não for o teu interesse, Ele não fala contigo. Tem que ser desejoso. Quantas vezes, eu sei que o exemplo é chulo, é simplório, mas quantas vezes nós estávamos em casa, nós quatro, e lá em casa nós somos meio formiga, e às vezes, no horário tarde, a gente queria comer um doce, porque estávamos desejosos daquilo. E nós descíamos, pegava o carro, saía, ia tomar um sorvetinho, sabe, daquela empresa que começa com M e termina com S, que começa com Mac e termina com Donald. E aí nós íamos e tomávamos sorvetinho porque estávamos desejosos disso, querendo. Então nós nos arrumávamos, saíamos e íamos comer, íamos tomar. Porque o desejo do nosso coração, obrigado Tati, o desejo do nosso coração era maior do que o sono, era maior do que a preguiça de arrumar, de trocar de roupa. E quantas vezes, às vezes, as crianças iam de pijama tomar o seu sorvete. E tinha que orar a Deus para o carro não quebrar, porque se quebrasse ia ser um mico terrível. Desejoso do Espírito Santo é quando nós permitimos que os nossos corações queimem por isso. E não medimos hora, espaço, lugar para buscarmos. Quando nós estamos desejosos do Espírito Santo, tudo fala conosco. Quando cantou a última canção, eu me debulhei em choro. E eu falei, Senhor, será que eu estou chorando porque eu estou em pecado? Porque o cântico fala sobre pecado. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Não, não é, mas é quando a frase fala, quem é esse que não tinha pecado? E Ele não me condenou. Isso tem que queimar no seu coração o desejo pelo Senhor, porque nós não somos merecedores dEle. Nós não somos merecedores da presença desse Deus. Nós somos limitados, nós somos homens, somos crianças, somos às vezes rabugentos, corações endurecidos, fazemos bico para algumas coisas. Eu não quero mais. Se o líder do ministério não falou o que eu queria, eu não quero mais participar. Se o pastor falou, eu vou abrir mão. Se tal coisa não acontecer do jeito que eu quero, eu abro mão do que eu estou fazendo para o Senhor, porque não está do meu jeito. Isso é infantilidade do coração. A Esté usa uma frase, cadê a Esté? O Senhor levou para ela? Para si, não? Não? Fala do coração, do coração ofendido. E fala que muitos de nós às vezes temos esse coração ofendido, sabe? Acontece qualquer coisa, me ofendeu. O Espírito Santo não consegue fazer morada num lugar desse. A presença do Senhor não consegue fazer morada num lugar desse. Porque às vezes o nosso coração é muito ofendido. E nós olhamos mais para nós mesmos do que somos desejosos da presença dEle em nossas vidas. Para que você tenha a presença do Espírito Santo, você tem que desejar. Você tem que querer. Você está aqui nessa noite, amém, irmãos? Você tem que querer. Você tem que buscar. Independente de.
independente das situações, dos problemas, das lutas, independente das respostas, independente das lágrimas, independente das dores, independente de tantas coisas que acontecem, às vezes contrárias, para que você não busque a presença do Espírito Santo, para que você não queira mais de Deus. Você e eu devemos ser desejosos. Eu quero. Porque é o momento em que o Criador encontra-se com a sua criação. É o momento em que Deus se encontra comigo e com você. E quando Ele se encontra comigo e com você, a única coisa que acontece comigo e com você é nos rendermos a Ele. A nossa oração nesses dias tem sido Senhor, nós queremos nos render aos pés do Senhor. Mas eu quero me render ao ponto de chorar. E se o Senhor quiser fazer algo a mais, faça. O que o Senhor quiser, faça. Você deseja isso, irmãos? Amém? Precisa acontecer isso. A igreja de Cristo Jesus precisa se render aos pés do Senhor. Nós precisamos nos render aos pés de Cristo Jesus. Nós precisamos nos render diante daquele que é Senhor sobre a igreja de Cristo. Senão nosso cristianismo fica superficial, fica leve, fica suave. Senão a nossa vida fica como óleo junto à água. Você já viu o óleo na água? O que acontece? Ele se mistura, irmãos? Amém ou não? Não, claro que não. O óleo não se mistura à água. E por não se misturar, ele fica na superfície. Ele não consegue estar junto. E às vezes muitos de nós vivemos desse jeito. Superficiais, achando que na superfície já está bom demais. Mas a Bíblia nos ensina que a corça, para poder fugir da sua presa, ela mergulha na presença, ela mergulha nas águas, até que não se encontre mais ela, mas somente a água esteja pairando sobre tudo. Para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, é necessário nós mergulharmos na presença do Senhor. É necessário mergulharmos na presença do Altíssimo. E deixa eu te dizer mais. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa coisa. Para isso, às vezes, é necessário eu e você abrirmos mão. Para isso acontecer, é necessário por algumas vezes, ou por todas as vezes, ou para sempre, nós abrirmos mãos de algumas coisas que nos separam de Deus. Coisas que nos impedem de ter mais de Deus. E aí a pergunta muda. E você não precisa me responder. Se você está disposto a abrir mão de tudo pelo Senhor. Se você está disposto a abrir mão de tudo pela presença do Senhor. O cristianismo, ele é tão profundo, ele é tão transformador, que um cristão genuíno, cheio da presença de Deus, fala: Senhor, eu abro mão de tudo. Eu abro mão da minha casa, eu abro mão do meu emprego, eu abro mão do meu namoro, eu abro mão de tudo. Você só não pode abrir mão do seu casamento. O seu casamento você ora para transformar. A não ser que esteja sendo abusivo. Aí é outra conversa, aí é caso de polícia. Aí se esteja tapa na cara, rabo de arraia, panela voando, aí é outra conversa. Mas, Senhor, eu abro mão de tudo. Sabe por que às vezes não conseguimos chorar na presença do Senhor? Porque não estamos dispostos. Senhor, eu te dou com essa. Mas essa aqui, fica comigo. Olha aqui, tudo entregarei. Tudo que estiver nessa mão. Nessa aqui é minha. Não, Deus não negocia. O negócio é radical. O negócio é total, é totalidade. É vida no altar. O negócio é dependência. O negócio com o Senhor é: Senhor, eu não sou nada. E o cântico diz: eu não te troco por nada. Não há espaço para mais? Para mais quanto? Nada. Porque o cântico fala: todo o vazio que havia em mim, a minha vida foi completada. Não há espaço para mais nada. E é importante nós guardarmos isso em nossos corações. Bem, hoje eu tinha preparado uma mensagem, está aqui, como manter a presença do Espírito Santo em nós. E eu quero só ler no livro de Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30 diz o seguinte: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Ter a presença do Espírito Santo e manter a presença do Espírito Santo é um trabalho com afinco e com muita vontade. Você já deve ter percebido que no decorrer da vida, você já deve ter se deparado com pessoas que eram cheias de Deus, que pregava, que profetizava, que estendia as mãos, as coisas aconteciam, e no determinado momento da sua vida, ele caiu, ele tropeçou. Porque não soube manter a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é algo que tem que ser alimentado. Assim, para que eu e você possamos ficar de pé, o Espírito Santo precisa ser nutrido em nossos corações. É simples, me deixa sem tomar café e almoçar. Irmão, chega no fim do dia, primeiro eu estou insuportável. Depois eu começo a me dar uma suadeira, uma tremedeira, uma fraqueza, uma vontade de deitar, uma vontade de desmaiar. Que frescura. Mas uma vontade de desmaiar, uma vontade de abrir mão de tudo. Por quê? Porque esse corpinho precisa ser alimentado. Esse corpinho precisa comer uma jaca, uma melancia, 3 maçãs. Precisa. A presença do Espírito Santo em nós, ela precisa ser todos os dias ativada, alimentada com várias situações, e que eu quero falar aqui bem rapidinho, para que você possa entender. Para que o Espírito Santo possa habitar em nós e manter a presença do Espírito Santo, nós precisamos reconhecer que somos a habitação dele. Você precisa saber que ele habita em você. Então vira para quem está do seu lado e fala o seguinte assim, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Fala aí, mas fala com autoridade, olhando no olho, fala com fé, fala com coragem. Eita glória, só porque fez um ano de casado está apaixonada. Olhou nos olhos do Dudu assim, fala assim. Você e eu somos a habitação do Espírito Santo. E é importante você saber isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz o seguinte: acaso não sabes que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Olha como termina o versículo. E que vocês não são de si mesmo. Vocês e eu somos santuários do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma realidade. É Ele quem convence o homem do pecado, e convencendo o homem do pecado, Ele já começa a habitar em nós. Lembra quando eu falei semana passada do copo, em que começa o agir do Espírito até o transbordar? Ele começa a agir em nós. E eu preciso entender que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, moradia dele na minha vida. Amém, irmãos? A minha pergunta é: como moradia, o que você tem feito com o templo? O que você tem feito com o templo? Sabe os filhos de Eli, que acabaram com a presença do Senhor no templo, e que teve que entrar Samuel para substituir? Às vezes nós estamos bagunçando o templo do Espírito Santo, com pecado, com murmuração, com ira, fugindo da presença dele, não lendo a palavra, não orando, não buscando, não se consagrando. E como templo do Espírito Santo, ele fala assim: opa, eu não moro no meio da sujeira, eu não moro no meio do pecado, e ele se retira de mim e de você. Somos templos do Espírito Santo. Eu aprendo também que para poder manter, evite entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O começo do versículo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa e pode sim se entristecer. Coisas que entristecem o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Presta atenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Vou repetir. Livre-se de toda amargura. Cadê o telão? Põe para mim aqui, telão, rapidinho. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia,
bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sabe como entristecemos o Espírito Santo? Versículo 31. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, e assim todo tipo de maldade. Você entristece o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo. Manter a presença do Espírito Santo exige vigilância no comportamento e nas palavras. Acha que é brincadeira manter o fogo aceso? Não é não, irmão. É coisa séria. Manter o fogo aceso não é brincadeira. Manter o fogo aceso é coisa séria. Ou seja, observe o seu comportamento e as palavras que saem da sua boca. Você e eu fomos feitos para sermos adoradores do Senhor. Sabe outra coisa que mantém a presença do Espírito Santo? Não apague o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 fala isso. Versículo 19 fala isso. Não apague o Espírito. Ele pode ser apagado quando ignoramos a sua direção. O Espírito fala, vai, você para o outro lado. O Espírito Santo fala, fica, você vai. O Espírito Santo fala, senta, você levanta. O Espírito Santo fala, levanta, você senta. O Espírito Santo fala, você se cala. O Espírito Santo fala, se cala, você fala demais. O Espírito Santo fala, separa, você une. O Espírito Santo fala, não peque, você peca. O Espírito Santo fala, não olhe pornografia, você não larga a pornografia. Você e eu, por muitas vezes, apagamos o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Entristecemos ele. Apagamos a chama. Todo dia você vai lá com um pouco de água e joga sobre a presença do Espírito Santo e se afasta dele. Não apague a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele começou a boa obra. A Bíblia fala que ele é fiel para completá-la, mas por muitas vezes não completa, porque eu e você não permitimos. Já viu construção? A minha mãe está construindo uma casa já faz um tempo. E começou, acabou o dinheiro, parou. E quando você para, o que é que acontece com o que você construiu? Ela começa a deteriorar. Deu um vendaval, a caixa d'água voou. Fala, nossa, mas a caixa d'água é cara. Pois é, voou. A porta sacudiu tanto no vendaval que entortou. A obra que começou, nós não fomos capazes de deixar, ou não fomos capazes de permitir terminar. A obra que o Espírito Santo começa na sua vida, ele quer terminar. A obra que Deus começa na sua vida e na minha vida, ele quer completá-la. Mas nós, às vezes, por muitas vezes, impedimos o agir dele sobre nós, negociando, negando, desobedecendo a palavra dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí você começa todos os dias a apagar a presença do Espírito Santo. Todo dia você começa a apagar. Todo dia você começa a se afastar um pouco dele. Todo dia eu e você começamos a amar mais os prazeres do mundo do que amar o prazer de estar na presença do Senhor. A Bíblia fala que eu amo estar na tua presença, eu amo estar na sua casa. E às vezes negociamos estar na casa do Senhor, porque eu estou tão cansado. Ai, o churrasco hoje foi tão pesado, e eu preciso faltar hoje. Sabe por quê? Porque eu estou muito cansado. Eu tenho direito. Você acha que Deus se alegra com isso, irmão? Amém ou não?
Então deixa eu te responder. Eu não estou ouvindo. Vai que você respondeu, eu não ouvi. Ele não se alegra com isso. Ele não se alegra com isso. Quando você e eu colocamos tudo na frente dele. Tudo na frente dele. Eu costumo dizer, e eu falo isso com muita paz no meu coração diante de Deus, que existem coisas que são princípios, que é princípio. Então, por exemplo, você tem família, você vai tirar férias, ok. Você tem familiares, e esses familiares, por algum motivo, precisam de você, ok. Agora, minha unha inflamou, você na segunda-feira procura Elim. Mas vem ao culto de chinelão, para mostrar, inclusive, para ela o tamanho da sua inflamação. Pastor, eu estou cansado de sábado, por isso que não vim hoje. Você entende, irmãos? O maior preço de todo foi pago por mim e por você. E nós não temos condições de pagar preço nenhum para estar na presença dele. Porque eu não acredito que em casa você para e busca a presença do Senhor. Não, eu vou parar aqui, ó, das 6 às 8, aleluia. Eu entro no meu quarto, fecho a porta, eu oro. Eu canto, eu leio. Fantástico. Cultive a comunhão diária com Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 e 14 diz o seguinte: todos os santos lhes enviam saudação. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Cultive a comunhão diária com Deus. A comunhão semanal, não, diária com Deus. A comunhão diária com Deus. A comunhão diária com o Senhor. A comunhão diária. Leia a tua Bíblia, vai orar, irmão. Você quer ver uma coisa? Semana que passou, não vou nem pegar domingo, porque domingo também você não estava aqui, mas eu não vou pegar domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Desses 5 dias, quantos dias você parou para poder orar? Desses 5 dias, quanto tempo você parou para ler a Bíblia? Para ler a Bíblia. Agora, desses 5 dias, quantas vezes você parou para falar: Deus, tem misericórdia, eu preciso de tal coisa. Deus, misericórdia, renova minhas forças, senão hoje eu não aguento. Você está entendendo o nível das orações? O nível da busca ao Espírito Santo? O nível da busca do querer por Ele? Cultive uma comunhão diária. Para eu poder nutrir o meu casamento, eu tenho que manter diariamente uma comunhão com Débora. Nós temos algumas coisas que que alinham o nosso casamento. Sejam em hábitos, sejam em palavras, sejam em WhatsApp. E isso é extremamente importante. Hábitos simples e comuns que alinham o nosso matrimônio. Simples, comum, que eu nem sempre estou a fim de fazer, mas faço porque eu quero ter, você está louco? Eu quero ter comunhão com a minha esposa. Vou arrumar briga com quem eu deito todo dia. Tem alguns homens que gostam disso, né? Eles se arrepiam quando brigam. Isso é loucura, viu, irmão? Mas você entende, para eu poder ter comunhão com a minha esposa, eu tenho hábitos diários. Você precisa ter hábitos diários com a presença de Deus. A comunhão é contínua. Viva em santidade e obediência. Santidade você já sabe o que é. É livrar-se do mal. É desviar-se do mal. É ser separado. Essa santidade é diária. E para ser santo é necessário ser obediente. Filho desobediente é dose. Assim como cristão desobediente. Não tem jeito, irmão. Eu e você podemos vir para a casa do Senhor com cara de santo, com cheiro de santo, vestido de santo, com olhar de santo, com boquinha de santo. Mas se o teu agir no dia a dia
é de pecador. Se o teu olhar no dia a dia é de profanador. Se os teus hábitos não condizem com aquilo que Deus quer fazer. No teu momento a sós com você mesmo, se os seus hábitos diários não têm agradado ao Senhor, o Espírito Santo não age. O Espírito Santo não habita. O Espírito Santo não faz morada. Para que você possa manutenir a presença do Espírito Santo na sua vida, aprenda a viver em santidade, aprenda a viver em obediência, aprenda a viver diante da vontade de Deus todos os dias. Pastor, eu pensei mesmo que hoje fosse ter uma oração forte. E nessa oração forte a gente fosse cheio do Espírito Santo. E saísse daqui pulando no lustre, no coube da igreja. Essa é uma experiência que Deus quer te dar, sim. E é muito boa Deus te dar. Pode deixar. Esse microfone é um devorador de pilha, irmão. Você viu? É a terceira vez. Tem que comprar pilha sem ser recarregável para ele. Deus quer te dar sim essa experiência, irmão. Ele quer, lógico. Ele tem o prazer. Eu quero que você entenda isso. Ele tem o prazer de se manifestar na sua vida e na minha vida. Mas quando a casa está pronta. Quando a casa está preparada. Quando somos filhos obedientes e buscando a santidade nele. Como que eu vou manter a presença do Espírito Santo, pastor? Quando eu observo esses pontos e falo, Senhor, eu quero. Quando o meu desejo é maior pelo Senhor do que pelo pecado. Quando o meu desejo pela presença dele é muito maior do que agradar os padrões desse mundo. Quando o meu desejo por ele é muito maior do que expressar o meu pensamento e a minha angústia para as pessoas. Quando o meu desejo pelo Senhor é muito maior. E quando eu aprendo a refrear-me, a falar, não, Alexandre, o Senhor não se agrada disso. Eu não sei se você já passou por essa experiência, em que ia tomar uma atitude, em que ia falar alguma coisa, e o Espírito Santo falou assim, está certo isso aí, Alexandre? Está certo esse tipo de atitude? E você conseguiu pisar no freio, antes de cometer o que ia cometer, antes de falar o que ia falar. A nossa oração é que você seja cheio. E a presença do Espírito Santo não é somente um sentimento momentâneo, mas é uma realidade constante em nós. Guarda isso no teu coração. Não é um sentimento momentâneo. Sentiu o Espírito Santo? Você sentiu? Sentiu? Não? Foi maravilhoso. Ó. Chegou até a arrepiar. Ok. Não é um movimento momentâneo. É uma realidade constante. Porque quando eu saio aqui, eu sou cheio. Quando eu vou para casa, eu sou cheio. Quando eu durmo, eu sou cheio. Quando eu vou para o trabalho, eu sou cheio. Quando eu vivo o meu dia todo, eu sou cheio. E quando eu volto para casa, eu continuo cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Não é o momento em que o culto deu uma subida, uma elevada no volume ou nos seus sentimentos. Não. É quando eu entendo que a presença do Espírito Santo é e tem que ser constante na minha vida. É constância, irmão. Arrepio não te leva para o céu. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. O culto hoje foi bom. Primeiro, não foi para você. Nós temos que entender isso em nome de Jesus. O culto não é para a gente. Porque se fosse para você, nunca seria bom. Se fosse para mim, nunca seria bom. Mas o culto é para o Senhor. Você e eu viemos aqui para cultuar ao Senhor. Então nós temos, por exemplo, o louvor, as pessoas que ministram o louvor, nós temos parado com o hábito de falar, irmão, levanta a mão, fecha os olhos, põe a mão no coração, 3 pulinhos, glória a Deus, aleluia, como você é obediente. Agora para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, dá um glória a Deus, aleluia. Não, isso é robotizar a tua adoração. Isso é robotizar
O que você tem que fazer? Não, 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 não. Não é isso. De mim fluirão rios de água viva. A tal ponto, se eu desejar, eu levanto minha mão, eu dou glória a Deus, eu choro, eu pulo, eu corro, eu falo em línguas, eu choro, eu profetizo. Eu declaro. Por quê? Porque o que eu faço é para a glória do nome do Senhor. Você não faz porque alguém te manda fazer. Se todos estão em pé, se o Espírito Santo toca no teu coração, você quer ficar sentado, você fica sentado. Ou se todos estão sentados, Ele te convida para ficar em pé, você fica em pé. E todos estão sentados. Não importa. O que importa é você obedecer e adorar aquele que vive para sempre. Ter o desejo de tê-lo. Não é simplesmente um sentimento momentâneo, mas é uma realidade constante em nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero te convidar nessa noite, você feche seus olhos em nome de Jesus. O que tem impedido da presença do Espírito Santo se manter viva dentro de você? O que tem impedido? Qual é o impedimento? Pastor, é a minha desobediência. Pastor, é o meu pecado. Pastor, é o meu namoro. Pastor, é a minha namorada, é meu namorado. Pastor, é o meu emprego. Para de falar, pastor. Jesus. Sou eu mesmo que não quero nada com nada. O que tem impedido você de ser cheio do Espírito Santo? De manter aquilo que você tanto fala que deseja, mas que pouco recebe? O que tem impedido você? O que tem impedido você? Pastor, é a minha condição financeira. Porque se eu ganhasse mais, eu conseguiria ser mais cheio do Espírito Santo. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Ontem nós falamos de contentamento no maturidade espiritual e aprendemos que isso não é uma verdade. O que tem impedido você de ser cheio do Espírito Santo? Lembre-se, com seus olhos fechados, para ter do Espírito é necessária uma decisão de querer. E nessa noite, enquanto o Diego toca o teclado, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e a você orar ao Senhor e colocar diante de Deus aquilo que tem sido o seu maior impedimento. Aquilo que tem sido o seu maior impedimento. E falar: Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos. Ore ao Pai nesse momento. Pai, nós bendizemos o Teu nome. E o nosso coração é de gratidão ao Senhor. Porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, seus braços não estavam fechados. E o amor não era insuficiente. Mas ao contrário disso, os braços abertos. E o amor foi suficiente para toda a humanidade. A ponto de nos alcançar. A ponto de nos perdoar. A ponto de nos chamar de filho amado. Pai, nós queremos, ó Deus, e precisamos mais e mais do Teu Espírito Santo. Nós queremos e precisamos mais e mais do Senhor. E às vezes há situações que são impedimentos em nossas vidas. Às vezes há situações em que nos limitam de buscar mais de Ti. A primeira decisão de abandono daquilo que impede é nosso. É o nosso orar, é a nossa decisão, é o nosso agir.
E depois vem o Senhor nos capacitando a viver sem aquilo que na qual alimentava o nosso eu e o nosso ego. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, que o Senhor venha moldar-nos, que o Senhor venha agir de forma poderosa e especial. Senhor, nós somos carentes e precisamos mais e mais de Ti, até transbordarmos da Tua unção, até transbordarmos mais e mais do Senhor, ó Pai. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, age sobre a vida desse homem e dessa mulher. Mesmo que tenha um coração endurecido, quebra todo coração de pedra, todo coração endurecido que seja quebrado, em nome de Jesus Cristo. Mas que venha um coração sensível e pronto a ouvir a Tua voz e querer mais de Ti. Senhor, queremos e precisamos, porque sem Ti nós não conseguimos viver, sem Ti não conseguimos resistir às ciladas de Satanás, sem Ti não conseguimos subsistir às obras malignas. Mas é o Senhor que nos dirige, é o Teu Espírito que nos dirige, é o Teu Espírito que nos guia. Não queremos andar errante, não queremos andar enganados. Vem, Espírito Santo, toma nossas vidas nas Tuas mãos e cuida de nós, que sejamos melhores homens, melhores mulheres, que as crianças sejam cheias da Tua presença e que eles possam sim, ó Deus, receber do Senhor, desde pequeno, com o Teu Espírito, com os Teus dons, com o fruto do Espírito. Ó Deus, declaramos a Tua presença sobre essa igreja e pedimos, ó Pai, que a Tua infinita misericórdia possa reinar sobre cada um de nós e que sejamos cheios da Tua presença. Ó Deus, desde o ministério da recepção, dê até, ó Deus, aqui as crianças, os professores, passando por todos os ministérios da Tua igreja, passando por todos os líderes da Tua igreja, passando por todos os membros da Tua igreja. Enche-nos da Tua presença, aleluia. Enche-nos da Tua glória, enche-nos da Tua unção, até transbordarmos, que não possamos mais aparecer, mas que a Tua doce presença exale de nós, que a Tua doce unção exale de nós. Ah, Espírito Santo de Deus, para esse homem e essa mulher que não consegue abrir mão do pecado, revela-te a ele, a ela. Fala no coração dele, no coração dela. A Deus, move no coração desse homem e dessa mulher. Para esse homem e essa mulher que acalenta em seu coração os hábitos que ainda são mundanos, mas hábitos que ainda são acalentados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos um impacto profundo e real contigo. Eu sei que o Senhor está voltando. Quando nós olhamos ao nosso redor, o que vemos são sinais. Mas antes que o Senhor venha, nós queremos, ó Deus, estarmos prontos para a boda do Cordeiro. O dia em que o noivo virá buscar a noiva. E nós, como a igreja de Jesus Cristo, queremos estar prontos, cheios da Tua presença. Ser conosco, ó Deus. Ser conosco. Que o momento de reflexão, de olharmos para dentro de nós mesmos, seja tão profundo, que consigamos vasculhar cada área, cada canto, cada lado obscuro dos nossos corações. E que tudo seja revelado, tratado, perdoado, arrependido e transformado. Peço a Ti pelas Tuas misericórdias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém, queridos?